Olá pessoal, voltamos aqui então agora para analisarmos juntos algumas questões em relação à progressão aritmética. Como vimos na aula anterior, nós encontramos o termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA, né? Eu posso até colocá-lo aqui em cima mais uma vez para a gente poder segui-lo. Enésimo termo vai ser igual ao primeiro termo mais n menos 1 multiplicado da razão. Então, para eu poder calcular qualquer termo, qualquer questão que envolva progressão aritmética, primeiro eu vou lembrar do meu termo geral e segundo eu vou retirar todos os dados fornecidos pelo meu problema. Por exemplo, aqui pede, determine o 20º termo da PA. Então, a progressão já está aqui. Se eu quisesse continuá-la, de acordo com a razão em que ela está crescendo, eu posso chegar até o 20º termo. Ou, se eu quiser facilitar, existe esse termo geral para isso. De que forma? Vamos retirar os dados do problema. Quero calcular o 20º termo. O que é o 20º termo de uma progressão? A gente chama de A20. É esse que eu quero calcular. Bom, se eu quero calcular o A20, eu já sei que o n dessa minha progressão vai ser 20. Certo? Lá já está dado a nossa progressão. O primeiro termo dela, que a gente chama de A1, vale 1. E a razão dessa progressão, ou seja, de quanto em quanto essa progressão está crescendo, basta eu pegar o segundo termo, que é 8, e subtrair do primeiro, que nós vamos obter o valor 7. Ou se eu quiser fazer o terceiro menos o segundo, e assim sucessivamente, eu vou obter a razão dessa progressão. Então, colocamos tudo isso no termo geral. Eu quero saber, então, meu A20 vai ser igual. O primeiro termo que nós encontramos, 1, mais n menos 1, quem é o n dessa progressão? É o 20. Então, eu vou colocar aqui 20 menos 1, vezes a razão que a gente encontrou, 7. Continuamos isso aqui, nós temos A20 igual ao primeiro termo, mais 20 menos 1, 19. 19 vezes 7, vamos fazer aqui no cantinho para quem não lembra. 19 vezes 7, 7 vezes 9, 63. 7 vezes 1, 7, com mais 6, 13. 133. Nosso 20º termo de uma progressão, 133 mais 1, vai dar 134. Então, ao invés de eu ter que ficar seguindo essa sequência de 7 em 7, basta eu aplicar no termo geral e eu vou encontrar o 20º termo dessa sequência. Essa é a questão número 1, exemplo número 1. Vamos para a questão número 2, exemplo 2. Eu quero calcular agora aqui o primeiro termo de uma PA, cujo 10º termo é 51 e a razão é 5. Então, vamos retirar mais uma vez os dados dessa progressão. Eu quero encontrar o primeiro termo, é o que ele está pedindo aqui no nosso problema. Eu quero saber o A1. O 10º termo, que a gente chama de A10, vale 51. A razão dessa progressão vale 5. Então, se ele já me deu o 10º termo, representa para a gente que o número de termos dessa progressão vai ser 10. Basta a gente, então, agora colocar no termo geral da progressão. O termo geral diz AN é o enésimo termo. A gente já tem o valor dele, que é 51. Vai ser igual ao primeiro termo que nós não temos, é o valor que nós queremos conhecer, mais n menos 1, nos casos 10 menos 1 vai ser 9, vezes a razão que nós tivemos 5 lá do problema. Então, aqui nós vamos ter, continuando, 51 igual ao primeiro termo, mais 9 vezes 5, 45. Basta isolarmos agora uma variável, né, dos números. Vamos trazer 51, 45 está somando, ele vai estar subtraindo aqui, é igual ao primeiro termo. 51 tira 45, vamos obter 6, é isso? Então, o primeiro termo dessa progressão é 6. Facinho assim, ok? Esse é o segundo exemplo. Vamos agora para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz para a gente assim. Qual a razão de uma PA em que A26 igual a 140 e A1 igual a 18? Ou seja, o 26º termo dessa sequência vale 140 e o primeiro termo vale 18. Eu quero encontrar a razão desta progressão que não foi fornecida. Mas nós já temos o 26º termo que vale 140, logo o n já vale 26, né? E o primeiro termo vale 18. Com esses dados, basta colocarmos lá no termo geral. O termo geral diz AN, enésimo termo, que a gente já tem que vale 140,
vai ser igual ao primeiro termo que já foi fornecido, que é 18, mais n menos 1, nós já temos o n valendo 26, menos 1 vai ser 25, vezes a razão que eu quero encontrar. Pois bem, não podemos somar valores que não tenham a mesma variável, né? Não temos termos semelhantes aqui, então não podemos somar. O que a gente faz então? Isola os valores, 140, 18 subtraindo, 25 vezes r é a mesma coisa que 25r. 140 tirando 18, nós obtemos 122, igual a 25 vezes a razão, ou 25r. Para isolar o r, o que nós fazemos? Dividimos toda a equação por 25, ou pela forma prática, né? Passamos o 25 dividindo, como todo mundo já sabe. 122 dividido por 25 é igual à razão. Esse valor de 122 não é divisível por 25, é uma fração irredutível, ou seja, a gente não consegue simplificar, então já obtemos aqui o valor da razão dessa progressão aritmética, ok? Vamos então para um quarto e último exemplo por enquanto. Agora, nesse quarto exemplo, pede quantos termos possui uma PA? Significa dizer que nós queremos descobrir o valor do n. Quantos termos ela tem? Em que a razão vale menos 11, o primeiro termo vale 1 e o nosso enésimo termo vale menos 186. De novo, pelo termo geral da PA, enésimo termo a gente já tem, valendo menos 186, vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, mais, agora o que nós queremos descobrir é o n, então aqui n menos 1 permanece da mesma forma, vezes a razão, que vale menos 11. Notem que eu coloquei o valor negativo entre parênteses, até pelo caso da multiplicação distributiva, depois para facilitar o entendimento. Então, nós temos menos 186 é igual a 1, multiplicando distributivo aqui, menos 11 vezes n, menos 11n. Menos 11 vezes menos 1, mais 11. Agora, aqui mais uma vez, nós temos uma equação de primeiro grau, basta isolar as variáveis em um termo e os números em outro termo. Então, vamos ter o seguinte, eu vou trazer o menos 11 para cá, então, que nós temos 11n, vai ser igual 1 mais 11, o menos 186, vem para cá somando. 11n vai ser igual 11 mais 1, 12, mais 186, 198. Isolando o n, nós temos 198 dividido por 11, número de termos da minha progressão aritmética é 18. Certo? Esses são os exemplos de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um forte abraço.